Bom dia, boa tarde ou boa noite. Correção do vestibular da Universidade Federal do Paraná 2017-2018 em primeira mão, só aqui na aula da web. Aqui a gente fez um esforço aí. Vamos gravar a resolução, claro, da minha frente, que é a frente A, ou seja, funções, log, PAPG, número complexo, aquele troço biruta que muita gente odeia. As outras questões são gravadas por outros professores, certo? Então vamos lá. Questão 46 diz o seguinte: em julho deste ano, os brasileiros foram surpreendidos com uma alteração da alíquota do PIS e COFINS, que resultou em um aumento de 41 centavos de real por litro de gasolina, elevando seu preço médio para R$ 3,51. De quanto foi o aumento percentual aproximado do preço médio da gasolina causado por essa alteração de alíquota? Por incrível que pareça, eu falei, hoje é domingo, quase meia-noite, estou gravando isso quase meia-noite, e eu estava dando aula na sexta-feira para quem viu, lá no Apoio Enem, que é um outro parceiro nosso. Nós gravamos aí matemática de A a Z. E eu saí correndo lá, eu avisei no vídeo, fui correndo para dar aula presencial para a turma do TJ. E nós fizemos o exercício de variação percentual. E eu dei a fórmula lá. Falei, de vez em quando a Federal, que vai ser a banca, provavelmente do TJ, cobra essas coisas, variação percentual. Então muita gente ficou lá fazendo regra de 3, tanto no TJ quanto hoje no vestibular. Então aquilo que eu falo, quem é variação percentual? É valor final menos valor inicial, dividido por valor inicial, tudo isso vezes 100. Direto. Não tem nada de regra de 3, não tem nada disso. Então, acompanha aqui a resolução 3210. Se viu ali, a banca falou que aumentou 41 centavos. Se custava 3,51, 3,51 menos 41 centavos, 13,10. Quem é a variação percentual? 3,51, que é o valor final, menos 13,10, que é o valor inicial, dividido por 13,10, que é o valor inicial, isso te dá positivo 13,2. A pergunta é por que positivo? Porque houve um aumento. Nossa, que mágica! Essa formuleta dá, inclusive, quando é desconto? Sim, se for negativo é porque deu desconto. Entendeu a ideia? Então, gabarito extraoficial, letra D, está certo, 13,2%. Certo? Boa, né? Muito bem. 47. O preço de uma garrafa de água em um determinado supermercado é de R$ 1,60. Além disso, a cada conjunto de 5 garrafas compradas, o cliente ganha uma extra, ou seja, leva 6 pelo preço de 5. De acordo com essas informações, qual é o número de garrafas que um cliente pode levar, que ele pode comprar se ele levar R$30? Então, extremamente bem pensada a questão. Pense o seguinte, uma garrafa, R$ 1,60. Se você comprar 5, você paga 5 vezes 8,60, R$ 8. Só que na verdade você está levando 6 garrafas. A pergunta é, e com trintão, o que eu faço? Então você pega trintão, divide por 8, você vai ver que dá R$ 3,75. Então você vai levar 13 conjuntos inteiros de 6 garrafas, ou seja, R$18. Desculpe, 18 garrafas. Mas se são 3 conjuntos inteiros de 6 garrafas que dão 18, e aquele 0,75, segurei. Quanto custa cada kit de 6 garrafas? Que na verdade está pagando 5, está levando 6. R$ 8. Então, 3 vezes 18, 24. Se tinha 30, gastou 24, sobrou exatamente o valor de R$ 6. R$ 6 por 1,60 dá R$ 3,75, dá uns quebrados de novo. Então você não pode levar 75 décimos de uma garrafa, 75 centésimos, desculpe. Então você levar mais 3 garrafas. Ou seja, as 18 que você comprou, exatamente os 3 pacotes de 6, mais as 6 que você comprou agora. 18 mais 3, 21. Dá uma olhada na resolução aí com fórmula e tudo. Tá vendo aí que ideia inteligente? Então você entendeu? Você paga lá R$ 8 por 5 garrafas e leva 6 na verdade. Com trintão, se divide 30 por 8, dá 3,75, ou seja, 3 kits inteiros de 6 garrafas e sobrou aí 0,75. Jogue fora esse troço, não interessa para nós. Se são 3 kits de 6 garrafas, a R$ 8 cada uma, 3 vezes 8, 24. Você levou R$ 30, 30 menos 24, sobrou 6. Quer comprar mais garrafa? 6 por 1,60 cada uma. Te dá 3,75 de novo. Joga o 75 fora. Ou seja,
3 garrafas inteiras, mais as 18 que havia comprado, 21. Portanto, letra D, mais uma vez. 48. A figura ao lado representa o quadrilátero do plano cartesiano, delimitado pelo eixo das abscissas e pelo gráfico das seguintes funções. Eu avisei que ia cair função. A banca nos deu 3 funções, f, g e h de x. Uma para cada valor de x. Quando o x era de menos 2 até 1, era a função f. De 1 até 10, a função g. E de 10 até 14, a função h. Então, está aí o desenho, dá uma olhada aí. E a banca pedia a área do quadrilátero. Extremamente bem pensado. O que eu recomendo? Dividir em 4 áreas. Um triângulo retângulo, de menos 2 até 1. Um retângulo de 1 até 10, e daí acima dele tem um triângulo retângulo deitado. E um outro triângulo retângulo de 10 a 14. E somar as áreas todas, como nós fizemos aí. Área total, 88 unidades de área. Extremamente tranquilo esse exercício. Boa, né? A Federal está, eu avisei que a Federal está, não disse perdendo a mão, a Federal está começando a ficar mais light, exigindo que você saiba as coisas. 49. Em uma determinada manhã, um dos mais fáceis que tem. Um médico atendeu 6 pacientes. A duração do atendimento referente a cada paciente é apresentada na tabela ao lado. Ele tinha a tabelinha lá, não vou reproduzir aqui, que quem fez a prova sabe, né? Com base nas informações fornecidas, conclui-se que o tempo total de atendimento prestado pelo médico naquela manhã foi de... Então lá, são 12 minutos mais 29, mais 20, mais 12, mais 30, mais 27. É só somar. Isso dá 130 minutos. E daí o que muita gente fez? Dividiu 130 por 2 e achou 2,16. Veio seco aqui, não tinha esse resultado. E não vai ter, porque não são 2 horas e 16 minutos. 2,16 quer dizer 2 horas e mais 0,16 de 1 hora. Então você tem que multiplicar esse 0,16 por 60 para ver quantos minutos dá. Então dá uma olhada aqui, 3, 2, 1, 0. 130 por 60, tá? 2,16666. Então você pega o 0,16 e multiplica por 60, que vai te dar 10 minutos. Então o que é 2,16? 2 horas, 10 minutos, portanto, letra B. Extremamente tranquila, questão direta, foi a mais fácil de todas, certo? Para quem lembrava de quantos minutos tinha numa hora. Isso foi falado, por incrível que pareça, pasmem os senhores, na turma do TJ, de novo. Estou achando que a Federal realmente vai ser a banca do TJ. Então, aquilo que eu falo, a Federal já foi a época de exigir grandes coisas, grandes birutices nos vestibulares. Mas em compensação, na próxima questão, questão 50, eu passei por cima desse item, falei rapidinho, eu só fiz a bandinha lá na sala, e as outras áreas entraram nisso com mais frequência. Eu senti falta, por exemplo, de seno e cosseno, mas a banca cobrou número complexo. Número 50. Considere aqui as seguintes afirmativas a respeito da sequência de números. Xn é 1 sobre 2i elevado a n. Ou seja, os caras colocaram o i, o famoso número complexo, inclusive deram para você que o i é raiz de menos 1. E disseram que o n é um número natural qualquer. Certo? Tranquilo. Só que uma coisa que você tem que se ver é isso. Dá uma olhada aqui na pedra, 3, 2, 1, 0. Eu avisei 1 milhão de vezes na sala. 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. É só você transformar 1 sobre 2i na n em 2i elevado a menos n. E aplicando o n para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. A banca quer o quinto. Então, quem são esses caras? Dá uma olhada na tabelinha lá. Tive que dar muita risada. Para quem não lembra, a bandinha dos números complexos é quando os expoentes são todos, só tem 4 expoentes possíveis, né? 0, 1, 2 e 3, porque 4, 5, 6 e 7 começa a repetir, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são sempre os mesmos expoentes. Então a bandinha é 1i menos 1 menos i, porque i elevado a 0 é 1, e a primeira é o próprio i, e a segunda é menos 1, e a terceira é menos i, 1i menos 1 menos i. Só que quando, agora vem a parte boa, quando o expoente é negativo, dá uma olhada no que acontece lá. 3, 2, 1, 0. Veja que a banca diz lá na letra A, o quinto elemento dessa sequência pode ser escrito na forma menos i sobre 32. E é verdade.
é verdade. Menos i elevado a 32. Então, quando o expoente é positivo, a bandinha é normal. 1i menos 1 menos i. Quando o expoente é negativo, você troca as posições 1 com a 3. Fica 1 menos i menos 1i. Então, os expoentes 0, 1, 2, 3 seriam 1i menos 1 menos i. Agora é 1 menos 1, 1 menos i, desculpe, menos 1 e i. Se inverte as posições. Por isso que o i na quinta te dá i sobre menos 32. Boa, né? Então, a afirmativa número 1 está certa. A 2 diz, x na n, ou x, o enésimo x, é um número imaginário puro, qualquer que seja. Mentira. Ele é puro para alguns itens. Em compensação, às vezes, ele é uma fração, ou seja, ele é um real puro. Veja, por exemplo, lá na posição, só colar aqui, na posição 2i na menos 2, ele é menos 1 quarto. Na posição menos 4, ele é 1 sobre 16, ou seja, é um real puro. Então dizer que ele é sempre imaginário puro, mentira. Então a 2 está errada. 3. O módulo do enésimo x se aproxima de 0 conforme ele cresce. Sim, só vai ver que é 1, depois meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 32, 1 64, cada vez caindo mais. Então é verdade, vai se aproximando de 0 o módulo, porque ele perguntou em módulo, porque tem um sinal de menos que fica se alternando lá. Então é verdade. Certas 1 e 3, letra D, mais uma vez, a banca gostou da letra D, aprendeu. Boa, né? 51. A figura ao lado apresenta um molde para a construção de uma pirâmide hexagonal retangular. Estava demorando para a banca pedir geometria sólida, estava demorando. Mas milagre, esqueceram do cilindro e do cone. Agora a fixação é pirâmide com base hexagonal. Daí contaram que para montar a pirâmide basta recortar o molde seguindo as linhas contínuas, dobrar corretamente as linhas tracejadas e montar a pirâmide usando as abas trapezoidais para fixar sua estrutura com um pouco de cola. Extremamente importante isso. Mas não contaram aquela cola de farinha, deixa eu ter dito. Sabendo que cada um dos triângulos tracejados deste molde é isósceles, com lados medidos 5 e 13 centímetros, qual as alternativas abaixo mais se aproxima do volume? Então dá uma olhada na figura 3, 2, 1, 0. A grande sacada da banca foi ter dito que a pirâmide tem os lados, né, isósceles. Ou seja, um lado é 5, outro lado é 13. E daí, logo daí, velho, se tira aquele troço biruta chamado apótema, que daí, em função deles, calcula a altura da pirâmide, que é 12. 5, 13, só pode ser 12, velho. Entendeu? Porque a altura da pirâmide é justamente, você tem lá o 5, que é a mesma coisa que o lado do hexágono. Não se esqueça que no caso do hexágono regular, o lado dele, já que tem um triângulo colado, é a mesma medida, tem 5 ali também. E aquela lateral tem 13, então é um triângulo pitagórico. 5, 12, 13. A altura é 12. Então é só fazer esse produto aí. Mas sabendo que a área da base, na verdade, é 3 vezes o raio ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2. E que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Quando você for fazer essa continha, você vai chegar em 259 uns quebrados. 260. Se são 260, letra A. Claro, para todos isso, extremamente bem pensada essa. Muito inteligente. É, vestibular do FPR, mais fácil do que parecer. Essa eu não vou fazer porque aqui eu falo, não é minha frente, eu não vou me meter na frente dos outros. Aquilo que eu digo, eu faço as minhas. Já me meti na sólida aqui, peço desculpas por quem dá essa frente, mas desculpe. Agora, essas de probabilidade eu não vou falar, por uma questão de, não é minha área, velho. Cada um fala da sua. Vai ser gravado outro dia. Amanhã de manhã, provavelmente. 53, a última minha. Sobre as funções. E eu falei na revisão de véspera, para quem estava lá sentado, na UTF-TR. Eu falei do Gorfo, falei do Froff, falei do Google, eu avisei. Sobre as funções reais, f de x igual a raiz de x mais 2 e g de x igual a x quadrado menos 1, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeira, o domínio da função f é x pertence aos reais tal que x maior ou igual a 0. Se você colocar o 0 lá, vai ser raiz de 0 mais 2, que é uma raiz que tem. Mas não é só isso que é o domínio. Não é só esse. Existe raiz de 0? Sim, raiz de 0 é 0. Mas existe raiz de negativo? Não. Então qual é a restrição? Quem está dentro da raiz não pode ser menor do que 0. Então tem que ser x maior ou igual a menos 2. Muito bem. Veja a bobagem que eu escrevi. Para quem não entendeu, eu fiz essa parte da animação aí da canetinha antes.
Eu estou editando tudo junto, porque eu não tenho ainda o recurso da tela digital aqui para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu gravei aquilo antes e estou editando aqui, para poder entender como é que funciona o processo aqui no Aulas da Web. A tecnologia ainda é de gente pobre, não é que nem lá no Apoio Enem, que é um outro parceiro nosso. Lá é coisa de gente rica, aqui na Aulas da Web ainda é devagar. Então eu tenho que gravar aquilo antes, depois eu edito em cima. Só que lá eu escrevi maior ou igual a 2, mentira, maior ou igual a menos 2, certo? Então já está errada a primeira logo de cara. Segunda, f bola g, ou seja, f de g de x é raiz de x ao quadrado mais 1. Perfeito, é só colocar a função g inteira dentro da f, calcular e dar aquilo, verdade. 3. A imagem de f coincide com a imagem de g, ou seja, o conjunto de imagem de f, ou seja, os y's, é igual ao do g. Não, mentira, claro que não. Tem nada a ver uma função com a outra, uma é quadrada, a outra é raiz quadrada, claro que não. E daí a bobagem, que pode ser uma pegadinha boa da banca, os gráficos dessas funções se cruzam apenas uma vez. Mentira, mentira. Se você for fazer a função raiz, chute valores para x, faz o gráfico, tá vendo um gráfico assim, vai subindo. E daí você põe lá a g. Vai cortar em 2 lugares, como era de se esperar, pelo fato de ter a função quadrática lá. Então, na verdade, a única certa mesmo é a assertiva segunda. Então ficaria falso, verdadeiro, falso, falso. Certo? Este foi o vestibular do FPR, parte de matemática. Então, deixei 2 aí porque não são da minha área. Aquela coisa biruta lá das vogais e a coisa biruta lá do time que ganhou 10%. Os outros professores vão gravar essas suas frentes. Mas entendeu? Extremamente simples. Aquilo que eu tenho dito há milhões de anos. O FPR está não diminuindo, mas está achando que não precisa cobrar certas coisas. Está cobrando inteligência. Isso vai ser cobrado, as coisas birutas, lá daqui a 2 semanas, quando o INEP, quando eles forem fazer o tal do Enem. Então, o FPR e matemática, tranquilíssimas. Essas 7 questões que eu vi aí, tranquilíssimas. Certo? Como os meus alunos foram bem, que eu tenho certeza, vamos nos encontrar, sim, lá no Banho de Lama. Faço questão de levar um por lá. Certo? Desculpe, meio desanimado, mas eu estou cansado desde sexta-feira aqui. Acompanhou a nossa maratona na sexta-feira, foram 12 horas dando aula. Praticamente 9 dentro do estúdio, mais 3 no presencial. Estou cansado até hoje, praticamente não dormi direito. E na gripe chegando também dá uma desanimada. Mas vamos fazer o melhor. Então, certo por enquanto? Dá uma descansada, qualquer dúvida, já sabe. O e-mail está aqui, exatamente. Qualquer coisa, grite. Grande abraço!